2. Desolação. Domingo, 27 de julho. Quarta-feira, 30 de julho de 2014. Jesse Rosenberg. Domingo, 27 de julho de 2014. Dia seguinte à abertura do festival. Sete horas da manhã, o dia raiava em Orphea. Ninguém tinha pregado os olhos durante a noite. O centro da cidade era pura desolação. A rua principal continuava interditada, ainda obstruída pelos carros de resgate, sendo examinada por policiais e repleta de montanhas de objetos que o público abandonara na gigantesca onda de pânico provocada pelos tiros no teatro municipal. A primeira fase foi o momento de ação. Até o meio da noite, as equipes de intervenção da polícia haviam isolado a área em busca do atirador. Em vão. Também foi necessário proteger a cidade para evitar que as lojas fossem saqueadas em meio ao tumulto. Tendas de primeiros socorros haviam sido instaladas fora do perímetro de segurança para cuidar daqueles com ferimentos leves, em sua maioria vítimas de empurrões e pessoas em estado de choque. Quando Dakota Eden fora levada de helicóptero em estado gravíssimo para um hospital de Manhattan. O novo dia que começava anunciava o retorno à calma. Precisávamos compreender o que havia acontecido no teatro municipal. Quem era o atirador? E como ele conseguira entrar com uma arma no recinto, a despeito de todas as medidas de segurança que foram tomadas? Na delegacia de Orphea, onde a agitação e a efervescência não haviam diminuído, Anna, Derek e eu nos preparávamos para interrogar os atores da peça. Eles eram as testemunhas mais próximas dos acontecimentos. Dominados pela onda de pânico, eles tinham se espalhado pela cidade. Localizá-los e reuni-los não tinha sido fácil. Agora se encontravam numa sala de reunião, dormindo no chão ou prostrados na mesa central, esperando ser ouvidos um a um. Só faltava Jerry Eden, que acompanhara Dakota no helicóptero, e Alice Fillmore, que ninguém encontrara até então. O primeiro a ser interrogado foi Kirk Harvey, e nossa conversa traria uma reviravolta inesperada. Kirk não estava mais sob a proteção de ninguém, e passamos a tratá-lo sem cerimônia. O que você sabe, seu filho da mãe? Berrava Derek, sacudindo Harvey com força. Quero um nome agora, senão arrebento a sua cara. Quero um nome, agora mesmo. Mas eu não faço a mínima ideia, disse Kirk, gemendo. Eu juro. Derek, com um gesto de raiva, acabou arremessando contra a parede. Harvey desmoronou no chão. Levantei-o e o coloquei numa cadeira. Tem que falar agora, Kirk, ordenei. Precisa nos dizer tudo. Essa história já foi longe demais. Kirk perdeu o controle e estava à beira das lágrimas. Como está Dakota? Perguntou, com a voz embargada. Mal! Gritou Derek. Por sua causa! Harvey mergulhou o rosto entre as mãos e eu lhe disse num tom forte, mas sem agressividade. Tem que nos contar tudo, Kirk. Por que essa peça? O que você sabe? Minha peça é uma armação, murmurou. Nunca tive a menor ideia de quem era o responsável pela chacina. Mas você sabia que Megan Padlin era o alvo na noite de 30 de julho de 1994 e não o prefeito Gordon? Ele aqueceu. Em outubro de 1994, quando a polícia estadual anunciou que Ted Tenenbaum era o responsável pela chacina, eu não me convenci. É que Ostrovsky me falara que tinha visto Charlotte ao volante da caminhonete de Tenenbaum e que era algo que eu não conseguia explicar. Mas eu não teria continuado a investigar se alguns dias depois os vizinhos dos Gordon não tivessem me ligado. Haviam acabado de descobrir 2 buracos de bala no batente da porta de sua garagem. Os vestígios não chamavam atenção, só repararam neles porque tinham resolvido pintar a porta. Fui até lá, extraí as 2 balas, depois pedi à divisão científica da Polícia Estadual para fazer uma comparação com as balas retiradas das vítimas do quádruplo homicídio. Vinham da mesma arma. A julgar pela trajetória, haviam sido disparadas do parque. Foi nesse momento que tudo fez sentido. O alvo era Megan.
O assassino errara o tiro, ela fugira em direção à porta à casa do prefeito, sem dúvida para procurar ajuda, mas ele a alcançou e a matou. Em seguida, os Gordon, testemunhas do assassinato, também se tornavam vítimas. Percebi então que Harvey era um policial extremamente perspicaz. Por que não soubemos disso antes? Perguntou Derek. Tentei desesperadamente entrar em contato com vocês na época, defendeu-se ele. Telefonei em vão para você e para Rosenberg, para o centro da polícia estadual. Falaram que vocês tinham sofrido um acidente e estavam de licença temporária. Então foi à casa de cada um de vocês. Na sua, Derek foi despachado por uma moça que me pediu para não voltar e deixá-lo em paz, sobretudo se fosse para falar desse caso. Depois toquei na casa de Jesse várias vezes, mas ninguém atendeu. Derek e eu nos entreolhamos, dando-nos conta do vacilo na época. O que fez em seguida? Perguntou Derek. E tudo estava verdadeiro caos. Resumindo, Charlotte Brown foi vista ao volante da caminhonete de Ted Tannenbaum no momento dos crimes, mas ele era o culpado, segundo a polícia estadual, ao passo que eu estava convencido de que houvera um erro na identificação do alvo inicial. Para piorar as coisas, eu não podia discutir o assunto com ninguém. Meus colegas da polícia de Arthur pararam de falar comigo depois que inventei que meu pai estava com câncer para poder tirar alguns dias de folga. E era impossível encontrar os dois policiais encarregados do caso, ou seja, vocês. Estava completo caos. Tentei então desvendar tudo sozinho. Foi atrás de outros assassinatos cometidos na região naquela mesma época. Não havia nenhum. A única morte suspeita era de um sujeito que se arrebentara sozinho de moto num trecho sem curvas na estrada para Ridgesport. Valia a pena investigar. Liguei para a polícia rodoviária e conversando com o policial que cuidou do acidente, soube que era um agente da ATF. Soubera que um agente da ATF viera lhe fazer perguntas. Entrei em contato com um agente da ATF que me revelou que o homem era um bandido dificílimo de ser capturado e que ele achava que o dito cujo não morrera por acidente. Nesse momento, temia estar me metendo numa história mais grave do que eu previra, com conexões com a máfia, e quis me aconselhar com Lewis Erban, um colega, mas Lewis não foi ao encontro que marcamos. Eu me sentia mais sozinho do que nunca diante de um caso que estava além da minha competência. Então decidi sumir daqui. Porque tinha medo do que estava prestes a descobrir? Não. Porque me sentia sozinho. Completamente sozinho. Não percebem? Eu não aguentava mais essa solidão. Pensei que as pessoas se preocupariam com a minha ausência, que tentariam descobrir por que eu havia pedido para sair da polícia. Sabem onde eu estava durante as 2 primeiras semanas do meu desaparecimento? Em casa, na minha própria casa, esperando que tocar a campainha atrás de notícias, mas ninguém apareceu, nem os vizinhos, ninguém. Não arredei o pé de casa, não fiz compras, não botei o pé na rua, nenhum telefonema. O único que me visitou foi meu pai, que veio me trazer algumas encomendas. Ficou sentado comigo no sofá da sala durante horas, calado. Depois me perguntou: "O que estamos esperando?" Respondi: "Alguém, mas não sei quem." Finalmente decidi ir embora, me mudar para o outro lado do país e recomeçar. Achei que era uma boa oportunidade para me dedicar exclusivamente a escrever uma peça, e haveria tema melhor do que aquele crime, que a meu ver continuava sem solução. Uma noite antes de partir definitivamente, entrei escondido na delegacia, cujas chaves eu ainda tinha, e peguei do dossiê de investigação sobre o quadro homicídio. Mas por que deixou no lugar dos documentos um papel escrito "Aqui começa a Noite Negra?" perguntou Ana. Porque minha ideia inicial era um dia voltar à Órfia, depois de solucionar o caso e trazer a verdade à tona. Contaria tudo de maneira teatral e faria um sucesso espetacular. Eu estava arrasado quando deixei Órfia e decidi que eu voltaria como herói e encerraria a Noite Negra. Por que repetir o título? Quis saber Ana. Porque seria a afronta definitiva a todos que haviam me humilhado. A peça Noite Negra, a original, não existia mais. Em represália, a mentira que contei sobre meu pai ter câncer, meus colegas tinham destruído todos os meus rascunhos e manuscritos, que eu guardava com maior cuidado na delegacia. E o último e único exemplar a salvo que eu deixara em consignação na livraria estava nas mãos do prefeito Gordon. Como sabia disso? Perguntei.
Foi justamente Megan Paddling, que trabalhava na livraria à época, que me contou. Foi ela quem sugeriu que eu deixasse um exemplar da peça na sala dos autores locais. Às vezes, alguma celebridade de Hollywood aparecia na cidade, e quem sabe alguém importante poderia ter ler o texto e gostar. Mas em meados de julho de 1994, após a retaliação dos meus colegas, quando eu quis recolher a peça da livraria, Megan me comunicou que o prefeito Gordon acabara de comprá-la. Foi então lhe pedir de volta, mas ele alegou não estar mais como texto, supôs que sua intenção fosse me prejudicar. Ele já tinha lido a peça e a havia detestado. Chegara a rasgá-la na minha frente. Por que comprá-la, se não fosse para me prejudicar? Então, quando deixei Orphea, eu queria provar que nada é capaz de impedir a realização da arte. As pessoas podem queimar, vaiar, proibir, censurar. Tudo renasce. Achava que tinham me destruído? Pois bem, aqui estou, mais forte do que nunca. Era isso que eu pensava. Deleguei então ao meu pai a tarefa de vender minha casa e me mudei para a Califórnia com o dinheiro da venda. Eu tive meios para me sustentar durante certo tempo. Mergulhei mais uma vez no dossiê da investigação, mas me vi num beco sem saída. Estava empacado, e quanto menos avançava, maior minha obsessão pelo caso. Então, vem remoendo isso há 20 anos? Perguntou Derek. Sim. E quais são suas conclusões? Não cheguei a nenhuma. De um lado o acidente de moto, do outro Megan. É tudo que eu tenho. Acho que Megan estava investigando o acidente de moto de Jeremiah Ford e foi morta por isso. Não faço ideia. Inventei isso para a peça. Supus que daria uma boa cena. Será que há realmente um elo entre Megan e o acidente? É essa a questão, respondi. Como você, estamos convencidos da existência de um elo entre a morte de Megan e a de Jeremiah Ford, mas parece não haver ligação entre os dois. Estão vendo? Disse Kirk e suspirou. Há mesmo alguma coisa estranha. Kirk Harvey estava longe de ser diretor louco e insuportável das últimas 2 semanas. Por que então se comportara daquele jeito? Por que aquela peça sem pé nem cabeça? Por que aquelas excentricidades? Quando perguntei isso, ele me respondeu como se fosse óbvio. Ora, para existir Rosenberg, para existir, para chamar a atenção, para que finalmente olhassem para mim. Achei que nunca chegaria à solução daquele caso. Eu estava no fundo do poço, morando num trailer, sem família, sem amigos, apenas impressionando atores desesperados, prometendo-lhes uma glória que nunca viria. O que seria de mim quando Stephanie Myler veio me procurar em Los Angeles em junho? Passei a ter esperanças de conseguir terminar a peça. Contei-lhe tudo o que eu sabia, pensando que ela também me falaria as informações que tinha. Stephanie sabia então que o alvo do assassino era Megan Paddling? Sim, fui eu que contei para ela. Então o que ela sabia? Não sei. Quando ela percebeu que eu não sabia quem era o culpado, quis ir embora na mesma hora. Falou. Não tenho tempo a perder. Exigi que ao menos partilhasse as informações que possuía, mas ela se recusou. Tivemos uma pequena discussão no Beluga Bar. Para impedi-la de partir, agarrei sua bolsa e o conteúdo acabou caindo no chão. Anotações. Da investigação. Seu isqueiro, seu chaveiro com aquela bola amarela ridícula. Ajudei a catar suas coisas, aproveitando para tentar ler as anotações, mas sem sucesso. Depois foi sua vez de aparecer, gentil Rosenberg. A princípio, minha intenção não era de revelar nada, mas queria ser passado para trás 2 vezes. Não queria ser passado para trás 2 vezes. Então achei que talvez fosse minha última chance de retornar a Orphea e estrear na abertura do festival. Sem peça? Eu só queria meus 15 minutos de fama. Era tudo que importava. E eu os consegui. Durante 2 semanas as pessoas falaram de mim. Fui o centro das atenções. Apareci nos jornais. Fiz gatos sapatos dos atores que dirigi. Coloquei o grande crítico Ostrovsky de cueca e o fiz se esganiçar em latim. Justamente ele que acabaram com o meu monólogo em 1994. E repeti a dose com aquele lixo do Gulliver, que tanto me humilhara em 1994. Precisava vê-lo, seminu, com um carcaju empalhado nas mãos. Eu me vinguei. Fui respeitado. Vivi. Falta explicar uma coisa, Kirk. O fim do espetáculo não passava de páginas em branco. Por quê? Eu não estava preocupado com isso. Achava que vocês iriam descobrir o culpado antes da estreia.
Eu contava com vocês. Teria me limitado a anunciar a identidade do assassino. Então, já conhecida, e teria me queixado de que vocês estragaram tudo. Mas nós não descobrimos quem é. Nesse caso, meu plano era Dakota manter o suspense. E eu teria colocado de novo a dança dos mortos. Teria humilhado os Travsky Gulliver durante horas. Poderia ser inclusive uma peça interminável que durasse até o fim da noite. Eu estava disposto a tudo. Mas ia ser considerado um idiota, observou Anna. Não tanto quanto o prefeito Brown. Seu festival teria fracassado. As pessoas exigiriam reembolso dos ingressos. Ele teria ficado com a cara de taxa e sua reeleição estaria comprometida. E tudo isso para prejudicá-lo? Tudo isso para não ficar mais sozinho. Porque no fundo, Noite Negra é minha solidão abissal. Mas tudo o que consegui fazer foi machucar as pessoas. E agora, por minha causa, essa maravilhosa jovem está entre a vida e a morte. Houve um momento de silêncio. Então falei a Kirk. Durante esse tempo todo, você estava certo. Encontramos a peça. O prefeito Gordon aguardava num cofre, no interior. Decodificado, está escrito o nome de Jeremiah Fuld, o homem que morreu num acidente de moto. Portanto, há mesmo uma ligação entre Jeremiah, o prefeito Gordon e Megan Padley. Você tinha captado tudo, Kirk. Tinha todas as peças do quebra-cabeça nas mãos. Agora só falta encaixá-las. Deixe-me ajudá-los, suplicou Kirk. Será minha forma de consertar as coisas. Concordei. Com a condição de se comportar. Eu prometo, Jesse. Antes de mais nada, queríamos entender o que havia acontecido na véspera no teatro municipal. Eu estava na lateral do palco, observando Dakota, relatou Kirk. Alice Fillmore e Jerry Eden estavam ao meu lado. De repente, ouvimos os disparos. Dakota caiu no chão. Jerry e eu corremos na direção dela. Charlotte apareceu logo depois. Notaram de onde vieram os disparos? Perguntou Darrell. Da primeira fila? Da beirada do palco? Não faço ideia. A sala estava imersa na escuridão e os holofotes apontados para nós. Em todo caso, o atirador estava do lado do público. Isso é certo, uma vez que Dakota foi atingida na altura do peito e estava de frente para a plateia. O que não entendo é como conseguiram entrar com uma arma no teatro. As medidas de segurança eram extremas. Para tentar responder essa pergunta e antes de interrogar os membros do elenco, nos reunimos com o Major McKenna, Montaigne e o prefeito Brown para fazer um balanço inicial da situação. Àquela altura, ainda não tínhamos absolutamente nenhuma informação sobre o atirador. Nenhum indício, não havia câmeras no teatro e os espectadores, interrogados, nada viram. Todos repetiam a mesma ladainha. A sala estava na escuridão no momento dos tiros. Reinava a noite negra lá dentro. Alguém dissera. Ouvimos os dois tiros. A garota caiu. Depois foi só pânico geral. Como está a coitada da atriz? Não tínhamos qualquer notícia de Dakota. McKenna nos informou que a arma não havia sido encontrada nem no teatro, nem nos arredores. O atirador deve ter se aproveitado do pânico geral para fugir do teatro municipal e se livrar da arma em algum lugar, disse McKenna. Era impossível impedir as pessoas de sair, acrescentou Montaigne, como se quisesse se desculpar. Teriam se pisoteado, alguém acabaria morrendo. Ninguém poderia imaginar que o perigo viesse de dentro, já que o acesso ao teatro estava sob segurança máxima. Era justamente nesse ponto que, apesar da ausência de indícios concretos, iríamos fazer um enorme avanço na investigação. Como uma pessoa armada conseguiu entrar no teatro municipal? Perguntei. Não entendo, comentou McKenna. O pessoal encarregado dos acessos está acostumado com eventos de natureza muito delicada. Eles fazem a segurança de conferências internacionais, desfiles festivos, viagens do chefe de estado a Nova York. O procedimento é muito rigoroso. Primeiro, os cães farejadores fazem a detecção de explosivos de armas de fogo. Em seguida, o local é colocado sob vigilância absoluta. Ninguém pode entrar durante a noite, e todos do público e do elenco se submetem a detectores de metais antes de acessarem o teatro. Estávamos deixando passar alguma coisa, isso é certo. Precisávamos entender como a arma fora parar no teatro. Para compreender melhor a situação, McKenna mandou chamar o oficial da Polícia Estadual, responsável pela segurança da sala. Este último nos repetiu palavra por palavra o procedimento tal qual o major explicara. Após a revista, a sala foi
considerada segura e assim permaneceu, declarou o oficial. Eu teria deixado o representante dos Estados Unidos entrar ali. E todo mundo foi revistado? Perguntou Derek. Sem exceção, assegurou o oficial. Nós não fomos revistados, observou Ana. Os policiais que apresentaram seus distintivos não foram revistados, admitiu o oficial. Muitos tiveram acesso à sala de espetáculos? Inquiri. Não, capitão. Alguns policiais, a paisana, uns caras da nossa equipe. Eram sobretudo algumas idas e vindas entre a plateia e o lado de fora para se certificar de que tudo corria bem. Jesse, não me diga que agora está suspeitando de um policial, preocupou-se o Major McKenna. Só queria entender, só isso, respondi, antes de pedir ao oficial que me detalhasse todo o procedimento de revista. Para nos oferecer respostas precisas, ele mandou chamar o responsável pelos cães farejadores, que nos explicou como haviam procedido. Isso foi dividido em 3 zonas, explicou o responsável pelos cães. O foyer, a plateia e a parte das coxias, incluindo os camarins. Analisamos sempre uma zona depois da outra para não misturar as coisas. Os atores estavam ensaiando na área do palco e da plateia. Então começamos pelas coxias e pelos camarins. Era a maior zona de todas, pois o subsolo é bem grande. Terminada essa zona, pedimos aos atores que interrompessem o ensaio, enquanto fazíamos uma varredura na plateia, para que os cães não se distraíssem. E para onde foram os atores nesse momento? Perguntei. Para as coxias. Poderão retornar ao palco, mas primeiro tiveram que se submeter ao detector de metais para garantir que a zona continuasse sendo considerada uma área segura. Obtiveram então a permissão para transitar entre as zonas. Derek deu um tapinha na testa e perguntou: Os atores foram revistados nesse dia ao chegarem ao Teatro Municipal? Não, mas todas as bolsas foram farejadas pelos cães enquanto estavam nos camarins, e depois os atores passaram pelo detector de metais. Mas se um ator tivesse chegado ao teatro carregando uma arma e a tivesse mantido com ele durante os ensaios enquanto vocês revistavam os camarins, ele teria em seguida voltado ao camarim já revistado para que vocês pudessem cuidar da área da plateia. Então teria deixado a arma em seu camarim, considerado uma zona segura, afirmou Derek. Em seguida poderia ter voltado ao palco e passado sem qualquer problema pelo detector de metais. Nesse caso, sim. Os cães não teriam detectado, os atores não foram farejados. Portanto, aí está o modo como a arma foi levada ao teatro, concluí. Tudo foi feito na véspera. As medidas de segurança haviam sido anunciadas na imprensa. O atirador teve todo o tempo do mundo para se organizar. A arma já estava dentro do teatro municipal. O atirador só precisou pegá-la no camarim ontem, antes do início do espetáculo. Então o atirador teria um dos atores do elenco? Perguntou o prefeito Brown, chocado. Sem sombra de dúvida, respondeu Derek. O atirador estava ali, na sala ao lado, bem na nossa cara. Primeiro, fizemos cada um dos atores passar pelo exame de resíduo de pólvora, mas nenhum deles tinha qualquer vestígio nas mãos ou nas roupas. Testamos também os figurinos, designamos equipes para revistar os camarins, quartos de hotel e residências, tudo em vão. No entanto, o uso de luvas ou mesmo de um casaco no momento do disparo podia explicar o fato de não encontrarmos nada. Além disso, o atirador tivera tempo de se livrar da arma, tomar um banho, trocar de roupa. Kirk dizia ter estado com Alice e Jerry no momento dos disparos. Conseguimos contatar Jerry e Eddie pelo celular. Dakota estava em cirurgia, havia horas. Ele não tinha nenhuma novidade para nos contar. Mas confirmou que Alice e Kirk estavam com ele no momento em que sua filha fora baleada. Podíamos confiar no depoimento de Jerry Eden, considerado totalmente idôneo. Ele não tinha qualquer ligação com os acontecimentos de 1994, e não dava para imaginar que quisesse matar a filha. Isso permitia excluir de cara Kirk e Alice Fillmore da lista de suspeitos. Passamos então o dia interrogando os demais atores, mas sem sucesso. Ninguém vira nada.
Quanto à localização de cada um no momento dos tiros, todos diziam estar em algum lugar nas coxias, perto de Kirk Harvey, e ninguém se lembrava de ter visto ninguém. Era um verdadeiro quebra-cabeça. No fim da tarde, não tínhamos avançado muito. Como assim vocês não têm nenhuma novidade? Irritou-se o Major McKenna quando o informamos da situação. Nenhum resíduo de pólvora, e ninguém viu nada, expliquei. Mas sabemos que o atirador provavelmente é um deles. Estou ciente disso, só que não há nenhuma prova legal, não há menor indício. É como se acobertasse o outro. E vocês interrogaram todos eles? Perguntou o Major. Todos exceto Alice Fillmore. E onde está ela? Impossível encontrá-la. Impossível encontrá-la, respondeu Derek. O telefone está fora de área. Steven Bergdorf diz que eles deixaram o teatro juntos e que ela parecia estar em pânico. Ao que parece, falava em voltar a Nova York, mas nós a descartamos por causa da declaração de Jerry e Eddie. Os dois estavam com Harvey no momento dos tiros. Em todo caso, acha bom avisarmos ao Departamento de Polícia de Nova York? Não, disse o Major. Não é necessário, uma vez que ela não é suspeita. Você já tem trabalho suficiente com os suspeitos. Mas o que vamos fazer com o resto do elenco? Perguntei. Os atores já estão sendo detidos aqui há 12 horas. Se não possuírem provas contra eles, dispense-os. Não temos escolha. Porém, ordene que permaneçam no estado de Nova York. Tem notícias de Dakota, Major? Perguntou então Ana. A cirurgia terminou. Os médicos extraíram as 2 balas e tentaram reparar os danos nos órgãos, mas ela teve uma grande hemorragia e está em coma induzido. Temem que ela não sobreviva esta noite. Pode pedir para que as balas sejam analisadas, Major? Solicitei. Se quiser, eu peço. Por quê? Pergunto-me se não poderiam ter vindo da arma de um policial. Houve um longo silêncio. Então o Major se levantou da cadeira e encerrou a reunião. Vão descansar, disse. Estou parecendo zumbis. Ao chegar em casa, Ana teve uma surpresa desagradável de deparar com Mark, seu ex-marido, sentado junto ao porão. Mark? O que diabos está fazendo aqui? Estamos morrendo de preocupação, Ana. Na TV só falam do tiroteio no Teatro Municipal de Orpheum. Você não atendeu às nossas ligações nem respondeu às mensagens. Só me faltava essa, Mark. Você aqui? Estou bem, obrigada. Pode voltar para casa. Quando eu soube o que aconteceu, só consegui pensar na joalheria Sapar. Ah, por favor, não comece. Sua mãe falou a mesma coisa. Pois bem. Então case-se com ela. Vocês dois têm mesmo uma ligação única. Mark continuou sentado, indicando que não tinha intenção de ir embora. Ana, exausta, desmoronou ao seu lado. Achei que você tinha vindo para Orpheum para relaxar, já que havia dito que era uma cidade onde nada acontece. Achei que você tinha vindo para Orpheum para relaxar, já que havia dito que era uma cidade onde nada acontece. É verdade, disse Ana. Ele respondeu num tom amargo. Parece que você só entrou naquela divisão em Nova York para me irritar. Pare de se fazer de vítima, Mark. Lembre-se de que eu já era policial quando você me conheceu. É verdade, admitiu ele. Devo inclusive dizer que, para mim, isso era um de seus encantos, mas nunca lhe ocorreu se colocar no meu lugar um instante que seja. Um dia conheci uma mulher extraordinária, brilhante, linda e engraçada. Terminei até mesmo tendo a felicidade de me casar com ela. Só que essa mulher, sublime, veste todos os dias um colete à prova de balas para ir trabalhar. E quando sai pela porta do apartamento, com a pistola semiautomática no cinturão, pergunto-me se a verei viva de novo. E a cada sirene, cada sinal de alerta, cada vez que a televisão anuncia um tiroteio ou uma situação de emergência, fico me perguntando se ela está envolvida. E quando a campainha toca, é um vizinho que veio pedir sal? Será que ela esqueceu as chaves? Ou é um oficial de uniforme vindo me comunicar que minha mulher morreu no exercício das funções? E a angústia que me invade quando ela demora a voltar. E a preocupação que me corrói quando ela não retorna minhas ligações. E já lhe enviei um monte de mensagens. E os horários regulares e inconciliáveis que fazem ir para a cama quando estou me levantando e me fazem viver de cabeça para baixo. E as ligações e saídas no meio da noite, e as horas extras, e planos cancelados para o fim de semana. Era essa a minha vida com você, Ana. Chega, Mark! Mas ele não tinha intenção de parar. Eu pergunto a você, Ana. Será que antes de me abandonar, você se deu ao trabalho,
Nem que tenha sido por um instante de se colocar no meu lugar, tentar entender o que eu vivi quando tínhamos marcado de jantar depois do expediente e a madame tinha uma urgência de última hora e esperei horas antes de voltar para casa e ir dormir sem ter comido. E quantas vezes você me disse, estou chegando, e no fim nunca chegou porque um caso se estendeu? Pelo amor de Deus, com os milhares de policiais que compõem essa droga de departamento de polícia de Nova York, você não podia excepcionalmente delegar o caso a um colega e me encontrar para jantar? Porque enquanto Ana salvava todo mundo, eu me sentia o último dos 8 milhões de habitantes de Nova York, o menos importante. A polícia roubara a minha mulher. Não. Mark, objetou Ana. Foi você que me perdeu. Foi você que não soube me manter por perto. Imploro. Me dê outra chance. Ana hesitou muito antes de responder. Conheci uma pessoa. Um cara legal. Acho que estou apaixonada. Sinto muito. Mark fitou-a por um tempo, num silêncio sepulcral e gélido. Parecia abalado. Terminou por dizer, amargo. Talvez você tenha razão, Ana. Mas não se esqueça de que depois do que aconteceu na joalheria Sabar, você nunca mais foi a mesma. E poderíamos ter evitado isso. Eu não queria que você saísse naquela noite. Pedi que não atendesse a droga do celular, lembra? Lembro. E você não... Se você não tivesse ido àquela joalheria, se por apenas uma vez tivesse me escutado, ainda estaríamos juntos hoje.